Boa noite a todos. É um grande prazer participar de mais uma palestra da teoria do design inteligente e pela primeira vez na cidade do Senhor do Bonfim. Gostei muito, estou muito feliz, é a primeira vez que eu venho aqui, cidade muito bonita, um povo muito caloroso. Obrigado pela recepção de todos. O título da minha palestra é Design Inteligente nos Oceanos da Terra e a Genialidade do Voo. Mas o que é a teoria do design inteligente? A teoria do design inteligente é uma teoria científica que alega que certas características da vida e do universo são melhor explicadas por uma causalidade inteligente. Ela investiga a história causal de um objeto. Então, eu pensei aqui, vamos dizer que você quer saber a história causal de, sei lá, desse arranjo de flores aqui. Isso surgiu por meio de uma causa aleatória, acidental? Não. Foi uma mente inteligente que produziu isso daqui, a história causal dela. Então, sei lá, se você pega essa televisão, por exemplo, como foi que essa televisão chegou aí? Qual é a origem dela? Uma causa inteligente, uma causalidade inteligente. Então, nós podemos invocar causas inteligentes para explicar a origem de objetos. Mas a ciência, ela tomou um viés materialista, filosófico, que não está aceitando a causalidade inteligente, apenas as causas materiais. Daí a teoria do design inteligente vem para contrapor isso. Não, pela ciência nós podemos sim dizer que certas características da vida e do universo são melhor explicadas por uma causalidade inteligente. Bem, e por ser uma teoria científica, a teoria do design inteligente obedece à metodologia científica. Qual é a metodologia científica? A observação. Nós observamos design nos objetos naturais. Hipóteses. Nós podemos formular hipóteses sobre o design e nós podemos testar o design. Um exemplo, engenharia reversa. E daí nós obtemos a conclusão. Será que podemos inferir design em um dado objeto natural? Com certeza. E nessa palestra eu vou mostrar que o design inteligente é a melhor explicação para muitas evidências biológicas. Nós podemos utilizar a TDI também numa abordagem de detecção de design. E vários campos da ciência, vários ramos do conhecimento utilizam essa abordagem, como por exemplo a ciência forense. Muitas vezes o investigador ele se depara com uma cena de crime, e ele não sabe dizer se aquela cena de crime foi deliberada, foi intencional ou foi um acidente. Ele vai precisar de uma teoria de detecção de design para responder isso. Nós também utilizamos a detecção de design na criptoanálise. Isso foi muito comum na Segunda Guerra Mundial, onde o pessoal tinha que decifrar códigos. Mas como é que você vai saber que se uma parte do código é um ruído ou tem alguma mensagem? Você precisa de uma teoria de detecção de design. E também a TDI é utilizada, por exemplo, na arqueologia. Muitas vezes os arqueólogos se deparam com objetos e eles não sabem dizer se aquele objeto foi projetado ou não. Eles precisam utilizar uma teoria de detecção de design. Às vezes as coisas parecem projetadas, mas não foram. Então, como é que a gente vai saber diferenciar isso? Utilizando uma teoria científica, a teoria do design inteligente. E ela é utilizada em muitos outros ramos da ciência, como, por exemplo, o programa SET. Não sei se vocês já ouviram, é um programa que busca vida inteligente fora da Terra. Eu, particularmente, não acredito que existe vida fora da Terra, tá? Mas os caras procuram, e é uma pesquisa científica. E eles utilizam a TDI para isso. Bem, na palestra de hoje, eu vou levantar uma pergunta. Será que nós podemos utilizar a teoria do design inteligente na biologia? Ela é utilizada em vários ramos da ciência, como vimos aqui. Mas será que na biologia é viável? Vamos ver que sim. E para isso, eu vou falar de alguns animais. O golfinho, o salmão, a baleia jubarte, a tartaruga marinha e na parte do voo, os pássaros e as borboletas.
vamos ver que esses animais possuem evidências claras de projeto, propósito, intenção, de uma causalidade inteligente. Da mesma forma que, quando você observa, sei lá, um objeto como esse, um microfone, você sabe que isso aqui não pode ter sido produto de um processo sem inteligência. Tem muitas partes, uma inteligência teve que juntar tudo isso para ter a sua função. Da mesma forma são com os animais. Começando pelo golfinho. O golfinho, ele tem um sistema de ecolocalização, ou seja, ele enxerga através do eco. Ele emite ondas sonoras na sua cabeça. E é o sonar mais eficiente da Terra, seja feito pelo homem ou natural. E o golfinho, ele usa essas ondas sonoras que ele emite da sua testa para literalmente enxergar. Essas ondas batem num dado alvo, refletem. O golfinho tem um sistema para receber essas ondas e essas ondas, elas são interpretadas pelo cérebro do golfinho como sinais elétricos. E daí ele consegue enxergar o alvo, a velocidade e o tamanho dele. Quando o golfinho vai caçar um peixe, ele enxerga o peixe dessa maneira, através da ecolocalização. Ele forma uma imagem mental do alvo. Bem, e a ecolocalização, para funcionar, ela precisa de várias partes integradas. Não é apenas uma parte, mas uma dezena delas. E todas têm que estar presentes para o sistema funcionar, para o eco, ser transmitido pela cabeça do golfinho. E além de ele transmitir, ele também tem que ter um sistema para receber esse sinal, a onda refletida, e também para interpretar isso, tá? E tem uma parte muito curiosa desse sistema chamada de lábios fônicos. Os lábios fônicos, eles literalmente vibram, eles que geram essa onda. E é uma vibração muito rápida, 2.000 cliques por segundo, 2.000 vibrações a cada segundo. São altas e baixas frequências. E tudo isso, todo esse mecanismo funciona numa fração de um segundo. Daí a pergunta óbvia é a seguinte: como é que um processo cego, sem inteligência, sem propósito, como é a seleção natural, como é que a seleção natural criou isso? Não tem resposta. Percebe? Percebe que a melhor causalidade para explicar o sistema de ecolocalização dos golfinhos, que é uma causalidade inteligente e não uma causalidade puramente material. E aqui tem um pequeno vídeo de como esse sistema funciona. Se você quiser ver esse vídeo em sua totalidade, eu tenho um canal no YouTube chamado Inteligentista, e lá tem esse vídeo todo. É um sistema incrível. Vou passar um pedacinho dele. Então aí, dentro da cabeça do golfinho, esses são os lábios fônicos que passam uma rajada muito forte de ar. E esses lábios começam a literalmente vibrar. São eles que geram essas ondas sonoras. E esses lábios fônicos, eles vibram a 2.000 cliques por segundo. São várias peças integradas para permitir a ecolocalização dos golfinhos. Bem, a ecolocalização é, portanto, um exemplo de complexidade irredutível. Você não consegue reduzir essa complexidade. Se qualquer parte desse sistema for retirada, a função de ecolocalização do golfinho, que é vital para a sua existência, é perdido. E quais são esses passos? Basicamente são 4. O golfinho tem que fazer o som, ele tem que ter um modo de transmitir esse som, ele tem que ter um sistema para receber o som refletido, e ele também tem que ter um sistema para interpretar esse som, para formar a imagem mental do alvo. Tudo isso ocorre em uma fração de segundo e tudo de uma vez só. Se você ter problemas em qualquer um desses passos, a ecolocalização é perdida. Aí você para pensar, como é que um processo lento e gradual, que é o mecanismo darwiniano, pode ter gerado isso? É uma fração de segundo para a ecolocalização acontecer.
tem como, né? A ecolocalização é melhor explicada pelo design. Bem, um outro animal também que tem características incríveis é a tartaruga marinha. A tartaruga marinha, ela literalmente tem um ímã dentro da sua cabeça. São cristais dentro da sua cabeça de magnetita. A magnetita, ela se alinha com o campo magnético da Terra. A Terra é coberta por linhas de campo magnético, de modo que você pode dizer a sua coordenada terrestre sabendo a intensidade desse campo em um dado local. Isso a gente chama de coordenada geomagnética. A tartaruga marinha, no momento que ela nasce, ela grava a coordenada geomagnética do local e, mesmo que ela viaje milhares de quilômetros, e mesmo que se passe 15, 20 anos, ela volta para o mesmo local onde ela nasceu para desovar. Então, como é que ela memorizou isso? É um mecanismo impressionante e é puro projeto. Bem, a tartaruga marinha tem cristais de magnetita dentro da sua cabeça, dentro das suas células. Ela grava a coordenada geomagnética no momento que ela nasce. Ela viaja milhares de quilômetros de distância e volta depois de 15, 20 anos para aquele mesmo local. Por quê? Ela navega por uma navegação magnética. Ela sabe qual é o campo magnético, a intensidade do campo magnético do local que ela nasceu. Então ela vai seguindo a linha desse campo para voltar para esse lugar. É puro projeto. Como é que um processo cego, burro, aleatório, estúpido, que é a seleção natural, pode ter criado isso? Será que a seleção natural sabe que tem um campo magnético na Terra? A seleção natural sabe que cristais de magnetita podem se alinhar com esse campo? Não. Isso é inteligência, é projeto. São mentes inteligentes que conseguem fazer esse tipo de coisa. Ter antevisão, propósito e tudo mais. E é pura arte. Alguém poderia pensar assim, a tartaruga marinha poderia desovar em outro lugar. Mas não. O designer decidiu que a tartaruga marinha vai desovar no mesmo local que ela nasceu. Um outro animal que tem um processo semelhante é o salmão vermelho. O salmão vermelho, ele também navega pelas linhas de campo magnético, mas ele tem uma característica a mais em relação à tartaruga marinha, que é um olfato muito aguçado. No momento que o salmão vermelho nasce, ele traça um mapa químico dos odores daquela região, o cheiro mesmo. E mesmo que ele viaje milhares de quilômetros, e depois de 4, 5 anos, ele consegue rastrear esse mapa químico de odores e voltar para o mesmo local que ele nasceu. O olfato do salmão vermelho é tão poderoso, né, que ele consegue identificar uma molécula em uma parte por bilhão. Então, digamos que tem 1 bilhão de moléculas. Ele consegue identificar aquela que ele gravou na sua memória, quando ele ainda era jovem e nasceu. Bem, isso tudo são mistérios biológicos, tá? São teorias biológicas para a gente tentar explicar como um salmão vermelho, depois de 4 anos, e depois de ter viajado tanto, consegue voltar para o lugar onde ele nasceu. A mesma coisa também com a tartaruga marinha. E quanto mais a ciência vai avançando, a gente percebe o propósito, o design por detrás desses animais. Um outro animal também que tem características notáveis e que apelam para o design biológico é a baleia jubarte. Eu vou falar muito desse animal aqui nessa palestra, tá? A baleia jubarte, não sei se vocês sabem, elas cantarolam. E todas as canções que as baleias jubartes produzem são canções diferentes. E as baleias vizinhas imitam essa canção. E você consegue ouvir essa canção por 2, 3 quilômetros. Nós mandamos sondas para o espaço. Tem uma sonda chamada Voyager. E o pessoal colocou um disco LP nessa sonda. E eles colocaram várias músicas conhecidas, tipo Imagine e outras músicas. E eles colocaram também o cântico das baleias jubarte. É algo realmente incrível esse cântico delas. Agora, por que as baleias cantam?
Não se sabe, na verdade, é um mistério. Alguns dizem que é para questão de acasalamento, outros dizem que elas cantam por pura diversão. Não se sabe. Eu penso que o designer fez isso porque ele é um designer exibido e exagerado, como o Dr. Eber me fala. Bem, a baleia jubarte é um desafio ao darwinismo. Ela é um dos maiores animais da Terra, de toda a história da Terra. Fêmeas adultas medem até 15 metros de comprimento, como se fosse o tamanho de um ônibus. Pesam de 40 a 50 toneladas e vivem mais de 100 anos de idade. Ou seja, vivem muito, tem cerca de um filhote a cada 2 anos. E algumas pessoas até se preocupam, porque são animais que podem entrar em extinção, né? Outro dado interessante dessa baleia jubarte é que ela tem a maior nadadeira de todos os animais. Então, quando você vê todas essas características desse animal, uma pergunta surge: qual é a origem da baleia jubarte? De onde ela veio? Quando você olha para isso aqui, você pode deduzir qual é a origem disso aqui. Alguém, uma mente inteligente, arranjou isso aqui, uma decoração bonita, colocou aqui. Alguém, uma mente inteligente, fez essa televisão, né? Uma história causal, montou, construiu as peças e tudo mais. Você pode fazer essa mesma pergunta em questão em relação aos animais. Qual é a origem da baleia jubarte? Ela tem tantas características incríveis. Qual é a origem dela? Segundo o darwinismo, ou seja, segundo o evolucionismo, a origem da baleia jubarte é essa daí. Um animal quadrúpede terrestre, esse carinha aí marrom, depois de milhões e milhões de anos, se transformou nessa baleia jubarte gigantesca. Você acredita nisso? Vamos lá. Vou mostrar aqui características da baleia que desmentem essa história evolutiva, a começar pelo sistema respiratório. Segundo o darwinismo, esse animal quadrúpede terrestre, que seria o ancestral da baleia, ele evoluiu de tal modo que o sistema respiratório dele fez com que as narinas fossem para o alto da cabeça, como é da baleia. Tem que mudar todo o sistema respiratório, porque o animal é terrestre. E a baleia não é terrestre, é aquática. Então, segundo o darwinismo, foi isso que aconteceu. Você acredita nisso? É um desafio ao darwinismo. Segundo o darwinismo, o animal quadrúpede terrestre transformou as suas patas em nadadeiras. Faz algum sentido isso? A seleção natural não mata os inaptos? Será que a seleção natural ia ter todo esse poder durante milhões e milhões de anos de tentativa e erro, de evolução, criar uma nadadeira? E a nadadeira da baleia não é apenas para ela se locomover. Você está vendo nessa foto aí, né? A nadadeira fora da água, e ela faz isso por um propósito. A nadadeira da baleia, ela coleta calor. A baleia precisa regular a sua temperatura corporal. Então, ela periodicamente coloca a nadadeira fora da água para esquentar a nadadeira e esquentar o seu próprio corpo. Bem, um outro aspecto da baleia, que é um desafio ao darwinismo, são os músculos e esqueletos dela. Olha só a cauda da baleia, gigante. E essa cauda da baleia vai para cima e para baixo, tem uma articulação. E não é uma articulação qualquer, porque você tem que movimentar esse carinha aí que pesa muito. Então, como é que um processo cego, aleatório, sem intenção, tentativa e erro, como é que esse animal quadrúpede terrestre conseguiu se transformar durante milhões e milhões de anos para desenvolver uma cauda como essa? Não faz sentido. Um aspecto bem interessante da baleia é que ela não tem dentes. A baleia não tem nenhum dente, a baleia jubarte. Ela se alimenta através de um processo de filtragem. Ela tem várias cerdas na sua boca que coleta o alimento e filtra a água. Mas peraí. O animal quadrúpede terrestre, que os evolucionistas teorizam, esse animal tinha vários dentes na boca. Então vamos lá, você realmente acredita que esse animal quadrúpede terrestre, do tamanho de uma ovelha,
conseguiu evoluir a sua boca para isso aqui, que é a boca da baleia jubarte? Quem acredita, levanta a mão. Ninguém. Pois é, olha só que bocão, né, dessa baleia aí, né? Impressionante. Bem, um outro aspecto da baleia, que também é um desafio ao darwinismo, é o sistema urinário dela. A baleia é um animal aquático, água salgada, ingere muita água salgada. Mas esse animal terrestre não ingeria água salgada, senão ele ia morrer. Os rins dele, de algum modo inexplicável, segundo o darwinismo, não faz sentido nenhum, evoluiu de tal modo o rim desse animal terrestre para ser adaptado à água salgada. Porque no momento que esse animal começasse a ir para a água, a seleção natural ia matar ele, tá? Porque não tem condições, ele não tem órgãos para viver num ambiente aquático. Um outro desafio ao darwinismo é o sistema cardiopulmonar, o coração, o pulmão. Como a gente viu aqui, a baleia é um animal muito grande, 15 metros de comprimento. Então ela também tem órgãos muito grandes. Para você ter ideia, o pulmão de uma baleia é do tamanho de um carro. O coração também dela é gigantesco, tá? Você precisa de um coração grande para bombear o sangue para todo aquele corpo. Precisa de um pulmão grande para oxigenar a baleia. Mas espera aí, como é que esse animal quadrúpede terrestre ia saber disso? Como é que a seleção natural ia saber que seriam necessários órgãos grandes para um animal grande, por exemplo? Como é que esses órgãos cresceram tanto nesses passos evolutivos durante milhões e milhões de anos? É um desafio ao darwinismo. Bem, a baleia jubarte, ela consegue nadar a profundidades muito grandes, até 200 metros de profundidade. E a água é fria. Então, como é que a baleia jubarte faz para não perder calor? Como é que ela consegue regular a sua temperatura corporal? Quando você faz um corte na baleia, você vê que a baleia é pura gordura. O tecido gorduroso da baleia é maior, por exemplo, do que o seu tecido muscular, do que a derme. É muita gordura. E essa gordura, ela funciona como um isolante térmico, que faz com que a temperatura da baleia permaneça estável e ela não perca calor para a água fria. Aí vamos parar para pensar, como é que esse animal quadrúpede terrestre ia saber disso? Como é que ele ia saber que seria necessário evoluir para um animal com uma camada espessa de gordura, porque a água no fundo do mar é fria? Como é que a seleção natural ia saber disso? Não sabe, a seleção natural é burra. É um desafio ao darwinismo. Bem, um outro aspecto são os órgãos sensoriais. Esse teórico animal quadrúpede terrestre teria que evoluir e adaptar todos os seus órgãos sensoriais para funcionar na água, no ambiente aquático. Olhos, orelhas e até mesmo a pele. Então, como é que a seleção natural ia ter essa capacidade de antevisão, de predição? Não tem. Um outro aspecto da baleia jubarte é o seu sistema reprodutor. Segundo os darwinistas, esse teórico animal quadrúpede terrestre tinha os seus testículos fora da cavidade abdominal. Mas a baleia não. Os testículos da baleia eles estão dentro da cavidade abdominal. Uma solução muito inteligente, porque a água é fria e o testículo ele tem que permanecer em uma temperatura agradável. Não pode ser qualquer temperatura. E além disso, existe uma rede de veias e artérias que trocam calor, e essa é uma rede muito complexa, de modo que faz com que a temperatura dos testículos não seja muito alta ou muito baixa, é a temperatura agradável para a produção de esperma. E uma coisa que a gente sabe da seleção natural é que não existe seleção natural sem reprodução. Então, um animal estéril, por definição, ele não é apto e a deusa mística da seleção natural não vai atuar sobre ele. Portanto, essa transição nesse caminho evolutivo teórico é um desafio para o darwinismo. Os testículos desse suposto animal quadrúpede terrestre terem entrado
cavidade abdominal dele. Por que a seleção natural faria isso? Bem, e tudo que eu falei aqui pode parecer muito qualitativo, né? É interessante, então, a gente colocar números, usar matemática. E fizeram isso cientistas matemáticos da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, que não é qualquer uma universidade, é uma universidade grande, publicaram um artigo científico que é chamado Esperando por Duas Mutações, Evolução e os Limites da Evolução Darwiniana. A explicação darwinista para a origem da baleia são mutações coordenadas, basicamente. Essa explicação é viável no mundo real? Não. E esses caras da Universidade de Cornell provaram isso. Bem, eles estimaram matematicamente que para se gerar aleatoriamente apenas um par de mutações coordenadas numa população de grandes mamíferos, são necessários 100 milhões de anos, apenas duas mutações. E certamente, para um animal quadrúpede terrestre se transformar numa baleia jubarte, são necessárias muito mais do que duas mutações coordenadas. Agora, um dado interessante. Mesmo se nós considerarmos os milhões e milhões e milhões de anos do registro fóssil, a interpretação mais generosa para os evolucionistas nos fornece 9 milhões de anos para a evolução teórica desse animal quadrúpede terrestre para a baleia jubarte. Apenas 9 milhões de anos. Mas espera aí. Para duas mutações coordenadas ocorrerem, são 100 milhões de anos. Então você está me dizendo que esse animal terrestre evoluiu para uma baleia em 9 milhões de anos? Não tem como, é impossível, tá? Não é biologicamente viável. Acabou o darwinismo ali. E daí, quando você coloca tudo isso, quando você integra todos esses sistemas, quando você coloca eles em perspectiva, todos eles, você chega à conclusão clara que a baleia jubarte é melhor explicada por uma causalidade inteligente e não por uma evolução de um animal terrestre do tamanho de uma ovelha em milhões e milhões de anos, que é o que a ciência moderna diz. A ciência com viés naturalista, materialista. Por quê? Porque ela não está aceitando causalidades inteligentes para explicar a origem das coisas. Então, eu dei um exemplo aqui no começo da palestra. Qual é a origem disso aqui? Uma causa inteligente. Qual é a origem disso aqui? Uma causa inteligente. Qual é a origem disso aqui? Uma causa inteligente. Então, por que a gente também não pode ter essa conclusão quando vê um sistema tão complexo, cheio de partes independentes, com tanta coordenação, né? É uma conclusão científica e até mesmo intuitiva. É uma causalidade inteligente a melhor explicação para a baleia jubarte. Vou falar um pouquinho também dos pássaros. Você provavelmente deve ter visto um pássaro hoje voando por aí. Eu garanto para você que depois de assistir essa palestra, você vai prestar um pouco mais de atenção quando vir um pássaro voando, porque não é uma coisa assim qualquer. Bem, os pássaros, eles passam por um desenvolvimento embrionário. O embrião, né? O ovo. No caso da galinha, por exemplo, que é uma ave, são 21 dias, né? Da fecundação até a galinha, o pintinho sair do ovo. E esse desenvolvimento embrionário, ele é muito, mas muito complexo. É uma rede de vasos sanguíneos que vão se formando durante 21 dias, no caso da galinha, e tudo é muito sincronizado, é muito coordenado. Os genes são ligados e desligados no momento certo, né? Você parte ali de uma sopa química para um ser vivo, com tudo funcionando. É uma série de passos muito específicos para chegar a um dado objetivo. E é tudo muito rápido. Daí você pode parar para pensar, como é que a seleção natural criou isso daí? Uma pequena mudança, fixou uma coisa, muda, não faz sentido algum. Né? O desenvolvimento embrionário, ele tem fortes evidências de causalidade inteligente, antevisão e propósito. E aqui eu separei um vídeo, que também vocês podem ver no canal do YouTube Inteligentista, que mostra
o desenvolvimento do embrião da galinha, tá? 21 dias. Então está aí o primeiro dia, não tem muita coisa, mas o negócio vai surgindo, os vasos sanguíneos. Tá? Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, e tudo isso automaticamente. Sexto dia, sétimo dia, daí você já vê a formação, por exemplo, dos olhos, o coração já vai começando a bater também. Os vasos sanguíneos vão sendo formados. E tudo tem que ser é tudo muito específico, não pode ser de outra maneira. 13 dias, você já vê o embrião ali na posição fetal. Olha só, 15 dias, 17 dias, 18. E no dia 21 sai um pintinho todo muito feliz. Impressionante, né? Impressionante. Bem, um aspecto dos pássaros que é um desafio ao darwinismo é o voo. Para um pássaro voar, ele tem que ter uma estrutura óssea muito leve. Não pode ser pesado, senão ele não consegue levantar voo. E a estrutura dos pássaros são leves. Quer dizer, como é que a seleção natural ia saber disso? Como é que a seleção natural ia saber que para um animal voar, ele teria que ser leve? Ela não sabe. Agora, o designer, a mente inteligente sabe, porque tem antevisão, tem propósito. E aqui, só para você ter ideia, né, de como os ossos dos pássaros são leves, eu peguei o exemplo do pelicano. O pelicano adulto, ele pesa 9 quilos. Mas, desses 9 quilos, apenas 900 gramas são de ossos. Então, a maior parte, né, dos ossos do pássaro tem que ser oco. Tem que ser de uma densidade pequena, para a estrutura ser leve. E não apenas os ossos tem que ser muito bem ajustados, tem que ter características muito especiais, mas também as penas. As penas têm várias funções. Quando você vê um pássaro voando e vê ele cheio de penas, não é só para voar, a pena tem outras funções. Como, por exemplo, ela protege o pássaro contra a umidade, né? O pássaro ele não conseguiria levar voo se a pena dele, se a estrutura dele estivesse toda encharcada. Então a pena tem essa função também. A pena, o formato específico dela é o que permite as manobras que o pássaro faz, a aerodinâmica. E o pouso do pássaro, se você perceber, ele é muito suave. Não é um pouso, não é uma geringonça que está caindo, não, é um pouso controlado e suave. Aquelas penas dele são muito específicas também. E as penas têm que ser leves, senão ele não consegue levantar voo. Elas também têm que ser fortes, têm que aguentar as altas pressões, as rajadas de vento e tudo mais. E têm que ser flexíveis para poder fazer as manobras. E aqui eu coloquei uma imagem, né, comparando a aerodinâmica de um pássaro com um avião. E você vê que são muito semelhantes. O avião é produto de uma mente inteligente. E quando você coloca todas essas características do pássaro em perspectiva, você percebe também que o pássaro, ele veio, né, o voo do pássaro veio de uma ideia, de uma mente inteligente. Voos coordenados não são frutos de aleatoriedade ou do acaso, mas sim do projeto. E temos uma outra característica nas penas, que é uma partezinha da pena chamada álema. Essa pequena parte que está ali em negrito, que permite que o pássaro consiga direcionar bem o seu voo e estabilizar o voo, tanto no pouso quanto na decolagem. E daqui eu fiz uma comparação entre a aerodinâmica de um avião e das asas de um pássaro. O avião, né, para ele levantar, para ele descer, para ele jogar para o lado e tal, o piloto lá ele precisa mover certas abas na asa do avião. E o
pássaro, as abas do pássaro são as aulas. E você percebe também que a aerodinâmica da asa de um pássaro é muito parecida com a aerodinâmica da asa de um avião. Tá? Então, as aves, assim como os aviões, possuem estruturas de estabilização de voo. E mais uma coisa, né? Eu posso dizer que nós estamos imitando o design biológico das aves quando construímos um avião. As aves chegaram primeiro que os aviões. Na verdade, o avião é algo relativamente muito novo. Bem, e não são apenas asas, penas, ossos que caracterizam o voo de uma ave, mas também o seu sistema muscular, centenas de músculos, tendões, ligamentos. Não sei se vocês já repararam, mas as aves, os pássaros e tal, eles têm um músculo peitoral muito grande, né? Você já viu, por exemplo, o pombo com aquele peitoral dele? E aquilo não é à toa, né? O músculo peitoral ele tem que ser grande para poder bater a asa, levantar e descer. Mas além disso, tem uma solução para o voo muito inteligente, que foi fazer aquele músculo ali superior chamado de supracoracoideus, que funciona como uma polia. O pássaro, ele levanta sua asa e abaixa sua asa por um mecanismo de polia. Isso permite que o pássaro não gaste tanta energia ou tanta força para voar. É uma solução muito inteligente e permite também que a asa seja leve. Eu falando assim não parece ter ficado claro, mas vai ficar claro agora com o vídeo. Vamos lá. Então está aí, né, a estrutura esquelética de um pássaro, né, uma estrutura genérica, inclusive, onde você vê que esse músculo aí, ele está funcionando como uma polia para subir e descer o osso. Uma solução muito inteligente para o voo, que a asa tem que ser leve, não pode ser cheia de ossos. Né? Então, o designer pensou assim, então por que a gente não faz, por que eu não faço um mecanismo de polia para isso? Muito inteligente. Bem, um outro animal, né, um pássaro que é um desafio ao darwinismo é o beija-flor. O beija-flor, para você ter ideia, ele é puro músculo. 43% da sua massa corporal é de músculo, a musculatura do voo. O beija-flor, ele bate a sua asa 100 vezes por segundo, então ele precisa de músculo para isso. E ele tem basicamente 3 tipos de voo. Ele voa para frente, ele flutua e voa também para trás. E cada um desses voos é um bater de asa diferente. Daí você pode até perguntar assim, como é que o beija-flor sabe disso? Como é que ele sabe se ele bater a asa de um jeito, vai para frente, vai para trás, flutua? Instinto. Que eu, como teórico do design, penso que esse instinto ele já é uma pré-programação da própria mente inteligente que fez o beija-flor. Bem, e como o beija-flor bate tanto a asa, né, 100 vezes por segundo, ele precisa de muita energia. O coração dele tem que se bater rápido para oxigenar rápido os órgãos. E olha só, o beija-flor ele bate o seu coração 1.250 vezes por minuto. Uau! Uau! E outra característica interessante, o beija-flor ele consome o dobro do seu peso corporal por dia. Então, para a gente ter uma ideia, né? Sei lá, vamos dizer que você pesa 70 quilos. É como se você comesse por dia 140 quilos. Então, assim, como é que a seleção natural vai saber disso? É design, quer dizer, tudo isso converge para o beija-flor voar. Ele tem que ter um coração que bate muito rápido, né? Ele tem que ter muito músculo e tudo mais. E a cada 15 minutos ele tem que estar se alimentando. É muito difícil você ver um beija-flor por aí de bobeira. Ele sempre está entre as flores se alimentando. E daí, quando você vê, é tudo um ajuste finíssimo para o voo do beija-flor. E é isso que mentes inteligentes fazem. Elas ajustam coisas para um dado propósito, para uma dada
intenção, para um objetivo. E nós, como mentes inteligentes, sabemos copiar projetos de outras mentes inteligentes. E nós fizemos isso. Nós copiamos de um modo ruim, mas pode-se dizer que é uma cópia do voo do Beija-Flor. A revista Time até publicou uma capa sobre isso, foi uma das maiores invenções do ano, se eu não me engano foi o ano 2008, e alguns pesquisadores lá da Califórnia, eles fizeram um drone que voa como um beija-flor. Uma imitação ruim do design supremo do beija-flor, mas uma imitação. Aqui eu coloquei um vídeo para vocês verem. Essa é a nossa imitação aí, que a gente conseguiu, né, fazer, imitar um beija-flor. Veja que a cauda não se movimenta, e o beija-flor usa a cauda para se direcionar. É só as asas mesmo batendo. Mas foi a invenção do ano lá, se eu não me engano, 2008, 2009. E aqui eu coloquei também um outro vídeo para você ver como o beija-flor bate as suas asas, e cada bater de asa é um certo movimento. Então, para ele ir para frente, ele tem que bater de um jeito. Para ele flutuar, ele tem que bater de outro jeito. Ele tem uma articulação, inclusive, que permite que ele consiga girar a asa, ou bater da asa, numa angulação grande, relativamente grande. E vai ficar mais claro com o vídeo. Normalmente, o beija-flor utiliza 3 tipos especializados de voo. Ao voar para frente, as asas batem rapidamente para cima e para baixo, gerando empuxo. Para a flutuação, seu ângulo de movimento é radicalmente ajustado para criar uma figura em forma de 8, que estabiliza o corpo da ave em relação ao ar que a sustenta. Ao voar para trás, as asas se movem num padrão circular, acima da cabeça da ave. Bem, outra característica do beija-flor que tem influência no seu voo é a língua dele. A língua do beija-flor tem o dobro do comprimento do bico. Não sei se vocês já repararam, mas o bico do beija-flor é grandão. Pois é, a língua dele é maior ainda. E como é que essa língua então cabe no beija-flor? Olha só o design dela. Ela meio que dá uma volta na cabeça do beija-flor. E ela tem que ser grande mesmo para poder penetrar na flor e sugar o néctar. Mas, na verdade, o beija-flor não suga o néctar. A gente pensava isso. Mas descobrimos recentemente que é um mecanismo muito mais complexo. O beija-flor, ele não se alimenta tipo um canudo. Não é assim que ele se alimenta. É de outro jeito. A língua do beija-flor, quando ela entra em contato com o néctar, ela se divide em 2. E existem abas nessa língua que se abrem, coletam o néctar, e daí quando o beija-flor, a língua do beija-flor volta para a boca, esse néctar, essas abas são fechadas. E daí o beija-flor se alimenta. Aqui tem uma representação disso. Não dá para ver direito, mas tem um vídeo, e no vídeo vocês vão ver mais claramente. Então tá aí, a língua do beija-flor, o beija-flor penetrando a sua língua na flor, essa parte aí é o néctar. Daí quando a língua toca no néctar, ela se divide em 2. Você vê que tem vários compartimentos, esses compartimentos se abrem e eles vão fechar quando o beija-flor traz a língua de volta para a boca. E quando eles fecham, eles coletam o néctar. E tudo isso ocorre automaticamente, numa fração de segundo, tudo perfeitinho, sem problema nenhum. Como é que a seleção natural fez isso? Como é que um processo cego, aleatório, burro, estúpido, sem inteligência, sem propósito, como é que fez isso? Uma mente inteligente que fez isso aí. Uma obra de arte, inclusive. Então, conclusão em relação ao beija-flor. O voo do beija-flor, ele só é possível por causa de todas essas características ali que a gente viu, e muito mais. O beija-flor tem que ter uma musculatura forte, e tem que ser uma musculatura que ocupa boa parte do seu peso corporal, porque ele tem que bater aquelas asas 100 vezes por segundo. O beija-flor tem que ter um esqueleto e articulação finamente ajustado
para aquele movimento peculiar do seu bater de asas, né, para ir para frente, para trás, para flutuar. Ele tem que ter um coração certo, que tem que bater muito rápido para poder oxigenar o organismo, porque ele gasta muita energia batendo aquelas asas, e ele também tem que ter uma língua certa, muito específica, muito peculiar, para armazenar grandes quantidades de néctar. O que a gente vê com tudo isso? Que o voo do beija-flor é uma arquitetura genial, onde vários sistemas do organismo interdependentes têm que ser bastante específicos e funcionarem todos juntos, convergindo para que o voo ocorra. Daí, qual é a nossa intuição quando a gente vê tudo isso? A nossa intuição é design inteligente. Vamos dizer que você vive em um universo paralelo e você não sabe que o avião foi feito por um homem. Supõe esse cenário. Mas pelo simples fato de você ver o avião voando e tudo que precisa convergir para ele voar, você chegaria facilmente na conclusão que foi uma mente inteligente que produziu o avião. Da mesma forma, quando a gente vê todas essas características do voo bastante específicas, nós chegamos na conclusão clara que foi uma mente inteligente que é responsável pelo voo, e não um processo aleatório, sem direção, sem inteligência. Bem, os darwinistas não cansam de passar vergonha. Eles tinham que vir com essa também. O que é que os darwinistas dizem sobre a origem das aves? Você está sentado? Tá, está sentado, beleza. Se estivesse em pé, você poderia cair. Sei lá, decepção. Os darwinistas dizem que o voo, ele surgiu durante milhões e milhões de anos de dinossauros pulando de galho em galho. É sério, eu não estou brincando. Basicamente essa é a explicação darwinista. Que o voo, a pena, as asas surgiram dessa maneira aí. Dinossauros pulando de galho em galho durante milhões e milhões de anos. Você acredita? Será mesmo que essa é a melhor explicação científica para a origem das aves e do voo? Não, pessoal. Eles apenas usam isso porque eles decretaram que a causalidade inteligente não é científica. Mas hoje aqui vocês estão vendo que ela é puramente científica. Daí o que a boa ciência vai dizer? A ciência do design inteligente vai dizer que o voo fornece evidências inequívocas de propósito, plano, projeto, intenção, design, antevidência, genialidade, inteligência. Não para por aí, vamos falar também das borboletas. As borboletas são incríveis. Para você ter ideia, existem mais de 20 mil espécies de borboletas, com cores diferentes, com formatos de asas diferentes. Parece que é uma obra de arte cada uma borboleta. E o que é mais impressionante na borboleta é o processo de metamorfose. Alguns biólogos chamam as lagartas de estômagos com pernas, porque elas só fazem comer, não fazem mais nada mais, só faz comer. Para você ter ideia, as lagartas aumentam 3.000 vezes de peso em 2 semanas. É como se você pegasse um bebezinho, sei lá, de 3 quilos, e depois de 2 semanas, esse bebê estivesse pesando, sei lá, 8 toneladas. Só para colocar em perspectiva o que eu estou falando aqui. Bem, e o processo de metamorfose desse carinha, a lagarta, para a borboleta, acontece na crisálida, em 10 dias. E é fantástico. É até difícil de descrever de tão fantástico que é. O aparelho digestivo da lagarta, ele é reduzido 75% e ele é também modificado. Porque lembre-se, a lagarta, ela se alimenta de plantas, basicamente, folhas, plantas e tal. Já a borboleta só se alimenta de néctar. Então ela precisa de um novo intestino. As células da lagarta morrem todas, no processo da crisálide, são feitas novas células, novos olhos. Os olhos da borboleta são diferentes dos olhos da lagarta.
A lagarta, ela não tem órgãos reprodutores. A lagarta não consegue se reproduzir, apenas a borboleta. Então é necessário, nessa crisálida aí, construir novos órgãos. É necessário construir órgãos reprodutores, por exemplo. Se constrói asas, né? Asas com redes muito complexas, eu vou falar das asas aqui também. Se constrói antenas, vou falar das antenas também. E tudo isso muito sincronizado, genes sendo ligados e desligados com alta coordenação. E o incrível de tudo isso é que é o mesmo DNA. Então, se tem algum biólogo aqui, eu acho que ele vai entender um pouco mais do fascínio que a gente tem ao falar da metamorfose. Porque parecem dois organismos diferentes. Mas não, é o mesmo DNA. É o mesmo DNA tanto para a lagarta quanto para a borboleta. Só que esse DNA, os genes, eles são expressos de modo muito específico durante a crisálida. Eles são ligados e desligados. Bem, como é que a seleção natural fez isso? Tantos passos ocorrendo rapidamente, genes ligados e desligados. Como é que fez isso? É um mistério. É um mistério. Bem, as asas da borboleta também apelam muito para o design. Aqui está uma foto de uma asa de borboleta ampliada 50 vezes por microscópio eletrônico. Você vê que parece um telhado, né? São várias escamas, uma sobreposta à outra. Ali também tem uma outra foto, aumentada, 500 nanômetros. Daí quando você olha lá para a asa de uma borboleta, você talvez não dê muito valor. Mas quando você aumenta isso no microscópio, você vê que uma estrutura bastante complexa e muito específica, né? Específica por várias razões. Por exemplo, as asas da borboleta, quando têm que ser dispostas dessa maneira, para que a borboleta use as suas asas como painéis solares, para captar calor e aquecer os músculos do voo. Daí uma questão imediata: isso aí é produto de design ou de um acaso fortuito? Design. Bem, os olhos da borboleta também são muito incríveis. Daí, né, o olho de uma borboleta, ampliado por microscópio eletrônico, essa parte laranja aí, e você vê que são vários hexágonos, né? A borboleta, ela enxerga como se fosse um grande mosaico. E cada hexágono desse é como se fosse um olho mesmo, literalmente um olho. É semelhante ao olho, por exemplo, do trilobito. Eu não vou falar aqui, mas é também bem interessante, um desafio da vida. Bem, são milhares desses hexágonos que compõem o olho das borboletas e ela tem um campo de visão maior do que 180 graus. Então ela tem uma visão lateral, por exemplo, melhor do que a nossa. Ela enxerga mais aqui, lateralmente. E a borboleta, ela enxerga um espectro eletromagnético maior do que o nosso, por exemplo. Ela enxerga no infravermelho e no ultravioleta também. E aí, será que isso é acaso fortuito? Uma série de acidentes fortuitos geraram isso daí? Em 10 dias, lá dentro da crisálida? Design. Bem, outra parte, vamos dizer assim, da borboleta que é incrível são suas antenas. Eu acredito que ninguém sabe disso aqui. Eu não sabia até pouco tempo também. Mas as antenas da borboleta têm uma função muito específica, que é reconhecer o cheiro, vamos assim dizer. A borboleta, ela cheira pelas antenas. Tem sensores na antena capazes de identificar o odor das moléculas. E elas fazem isso para saber se a planta é hospedeira ou não. A borboleta, ela coloca os seus ovos em plantas muito específicas e ela usa antena para identificar isso. As antenas também têm um papel no equilíbrio do voo da borboleta. E ali está uma antena da borboleta ampliada por microscópio eletrônico. As patas da borboleta também são fantásticas. A pata da borboleta, lá na extremidade dela, tem garras. E essas garras têm sensores
de modo que a borboleta ela consegue sentir o sabor da planta. Então ela sabe se aquela planta, por exemplo, é uma planta que tem néctar ou não, por exemplo. E a borboleta tem 6 patas articuladas com essas garras. E essas garras têm que ser, portanto, conectadas ao sistema nervoso da borboleta. E se você tocar a pata da borboleta, ela vai sentir e vai reagir também, né? E aí, será que isso é design ou um acaso fortuito? E aqui está uma esquematização muito simples da metamorfose da borboleta, só para a gente ter uma ideia, né? É todo um ciclo e toda a informação para gerar a borboleta tem que estar presente desde a primeira célula. Ou seja, é como se a lagarta, todas as células da lagarta estão lá funcionando, mas pensando, vamos dizer assim, eu vou virar uma borboleta. E atuam para isso. Então são saltos de complexidade. Quando você vê saltos assim de complexidade, apenas mentes inteligentes conseguem fazer esse tipo de coisa. Planejamento, premeditação e tudo mais. E aqui está um esquema também simples comparado à complexidade disso tudo, que é o do plano corporal. Para você formar um organismo, você precisa dessa cadeia aqui. Muito simples, que eu coloquei aqui, é muito mais complexo do que isso. Mas só para a gente ter uma ideia, você precisa de proteínas muito específicas. Essas proteínas específicas vão gerar diferentes tipos de células, os diferentes tipos de células, diferentes tecidos, os diferentes tecidos, diferentes órgãos. Então você tem toda essa estrutura, então você tem um organismo. Você vê que funciona como uma pirâmide invertida, a complexidade. Vai ficando mais complexo com o passar dos passos. E para finalizar, vamos pesar a evidência. Tudo isso que você viu aqui, existem 2 propostas para explicar a origem desses animais. Do golfinho, da tartaruga marinha, do salmão, da borboleta, da baleia do Bart e tudo mais. Existem 2 propostas. A primeira proposta, né, é a proposta da evolução. Eu coloquei em vermelho, não à toa, talvez. Então, a evolução, ela é cega, é acidental, é aleatória, é sem mente, é sem propósito, é sem inteligência, é sem design. Essa é a proposta. Será que esses animais surgiram, foram originados nessa proposta? Ou será que esses animais que a gente viu aqui, eles fornecem evidências claras de propósito, de antevisão, de intenção, de processos deliberados, com mente, com inteligência, com design? Quando você pega a evidência, em qual proposta a evidência tem o maior peso? É o design. Sem dúvidas é o design. Muito obrigado.